meu nome é Angelina, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu vou fazer uma apresentação como a gente se programou, né? Começando a explicar como que foi o meu processo mediúnico. Sou médium de cura. A gente trabalha com a fluidoterapia, feita a gente coloca, porque nós temos fluidos para transmutar para os irmãos necessitados, como nós mesmos, né? E no nosso núcleo a gente trabalha só através das mãos. Os espíritos lá fazem um carinho, um conforto, dando gazinhas para as pessoas levarem para os seus lares e colocar nas suas necessidades, dor de cabeça, dor de estômago e assim por diante. Então o tratamento, ele nunca tem toque, a gente não toca nas pessoas, então é tudo à base de imposição de mãos. Sou médium há uns 34 anos que eu estou na doutrina trabalhando, mas eu nasci médium. Antes do útero da mamãe, eu falei assim, sou médium, vou lá para praticar e também descarregar um pouco das minhas dívidas, porque a mediunidade é a limpeza psíquica dos médiuns. Então a gente veio nessa proposta. Eu me apresentei. Alguém quer saber mais alguma coisa sobre mim ou está satisfeito? Sou casada, meu marido está ali, todo mundo já viu que ele é muito extrovertido, né? Não quis nem fazer a prece. Quem fala sou eu. Sou professora de português e inglês. Eu sou professora de Tai Chi Chuan. Eu sou terapeuta holística. Eu fiz um curso de cinesiologia aplicada dentro da estrutura celular, memória celular. Porque quanto mais o médium estuda, mais capacidade ele tem de entender o campo que ele está inserido. Né? Antes de eu começar o trabalho, o exercício da mediunidade, eu me propus a estudar durante 6 anos o livro dos médiuns e do espírito e continuo estudando. E concomitantemente o livro, a série de André Luiz. Nós vamos ficar muito em torno de domínios da mediunidade, porque o processo mediúnico é um domínio fluídico. E falando em outra casa, eu falei que o espírito não encarna na gente, né? Quando estamos mediunizados, nós polarizamos com os mentores, com os amigos espirituais. Essa polarização é feita através dos fluidos magnéticos que nós trazemos. Eu vou puxar um pouquinho mais hoje sobre essa proposta dos fluidos, para que a gente possa entender realmente essa polarização. Né? Nós temos dentro das células as organelas. As organelas, elas têm a mitocôndria, né? A mitocôndria, ela é uma organela que busca a eletricidade do nosso corpo. É ela que vai produzir. Dentro dessa eletricidade, a gente vai ser nutrido de muita energia, como uma torrente de uma usina elétrica. Tem luz aqui porque nós temos uma torrente que faz ela chegar até nós. Nós temos uma produção fluídica vinda do cosmos através do nosso corpo adensado, que distribui junto com o nosso perispírito e tem o intermediário, a aura. O reformador desse ano, de abril de 2018, ele veio estudar com muita propriedade sobre a aura, porque está constatado que é na aura que acontece a polarização, o intermediário entre o espírito e nós, os encarnados. Então a gente polariza na aura. A responsabilidade do médium é de tamanha importância. Nós temos que ter muita responsabilidade no processo mediúnico. O médium só ganha experiência no trabalho ativo, mas ele só tem propriedade da experiência no estudo contínuo. Então nós temos que estar buscando, dentro da ciência médica mesmo, conhecer a fisiologia humana, para a gente entender todos os nossos fluxos, que fala como no estudo da aura,
que através do pensamento a nossa energia vai fluir e vamos nos contaminar energeticamente. No livro Domínios da Mediunidade, no prefácio de Emmanuel, que ele vai falar sobre ondas, vibrações, raios, todo esse movimento está inserido a mediunidade. No livro dos Espíritos, eu acho que é dos Espíritos, falam assim: quem são médiuns? E a resposta é: todos nós somos médiuns. Então, todos nós temos campos vibracionais, uns em maior proporção, outros trabalhando para um desenvolvimento no futuro próximo. Pode ser nessa vida, como pode ser em outras, não importa. Mas todos nós somos sensibilizados. Por que todos nós somos sensibilizados? Todos nós somos sensibilizados porque nós somos filhos do Pai Criador único. E Jesus, quando ele veio propor para nós a parte da cura, vamos falar da parte da cura. Ele mostrou para todos nós, e isso é através de estudos sobre as curas de Jesus, que ele efetua essa cura devido aos fluidos energéticos que ele conhece. Nós não vamos falar conhecia, ele conhece com perfeita autonomia. Nós somos aprendizes. Nós estamos tentando entender. Eu falo muito que nós estamos na periferia de Jesus. Nós não adentramos dentro da essência sagrada de Jesus. Nós ainda estamos muito na superfície. Então, para a gente poder compreender a profundidade desses fluidos que exala de Jesus, é um exercício de interiorização e de liberdade de pensamento. Nós não podemos ficar dentro de preconceitos para poder entender a profundidade dos fluidos sagrados de Jesus. E dentro das passagens das curas de Jesus, alguém toca Jesus na multidão e é curado. Ele toca a mão em alguém e esse alguém cura. O paralítico na beira do poço é conduzido por Jesus, ele levanta e caminha. Então, no meio da multidão, alguns foram curados. Eles estavam prontos para ser curados. Não quer dizer que outros que passaram por ele não receberam os fluidos. Receberam para despertar para a busca da cura. Jesus falava: vai, não olhas para trás, continue e não peques, porque você já venceu essa jornada. O médium curador, nós estamos no exercício, porque Jesus falou: podeis operar igual a mim ou muito mais. Mas esse muito mais está muito longe de nós. Igual a ele também, mas nós podemos ser veículos magnetizados através de magnetizadores que sabem e conhecem dos fluidos que são os nossos, me fugiu a palavra, nossos mentores, nossos amigos espirituais, que se aproximam da gente, busca do fluido cosmo, o necessário para jorrar para aquele necessitado, e fazer assim manifestar um processo. Não é a palavra cura, mas a transmutação daquele processo que alguém estava carregando. Outros recebem os fluidos, é amenizado das dores, mas ainda tem que receber mais, porque ele está em processo de tratamento dentro da busca de autoconhecimento. Por isso que um médium que se intitula médium de curas, médium de fluidoterapia, o magnetizador, não importa a nomenclatura, mas somos aqueles que viemos para poder deixar os nossos fluidos serem também
animalizado, junto com os fluidos espirituais, jorrar e assim efetuar um bem-estar para alguém, nós temos que ter a postura ética moral muito trabalhada. Muito trabalhada. E eu digo muito onde eu falo que o médium, ele não tira férias. Até brinco com meu esposo, porque quem é médium de transporte, meu esposo é médium de transporte, ele me carrega para tudo quanto é lado. Tem um papel assim, meio de prova também, porque ele tem que entrar no meu jogo, não tem jeito, é partilha. Porque a gente não tira as férias, a gente descansa. E isso é muito positivo, porque a gente só vai entender o caminho da evolução quando a gente despir o nosso sentimento, que é o ego inferior, e deixar fluir em nós. Feito Haroldo Dutra fala, o anjo que dorme, para que ele desperte, que é a luz divina que está dentro de nós. Então nós temos por obrigação, aí eu já falo que é uma obrigação, aquele que está sensibilizado para poder fluir um magnetismo de conforto para o irmão, para que a dor dele amenize, nós temos que ter uma reforma íntima muito grande. Nós não podemos ser do mundo, os espíritos falam com a gente. Você está no mundo, você não é do mundo, mas você vive no mundo. É um duelo muito grande. Mas quando a gente se coloca para servir em nome de Jesus, acaba o duelo e fica fácil de viver. Então nós temos que prestar atenção dentro da proposta que assim nos fez surgir. E no Reformador, na página que eles trazem sobre a aura, eles vão falar, porque eu falei da aura, agora eu retomo. Esse campo fluídico, não importa o nome que vai se dar, mas é o que está em torno e que te faz uma conexão com o seu corpo perispiritual e o seu corpo físico, não vão entrar nos outros corpos. Ele tem forma, tem cheiro, tem cor, e ele define a posição mental aonde estagia o médium que está proposto a servir o outro. Já pensaram nisso? A nossa responsabilidade, porque é através da nossa aura que os espíritos nos conhecem. E manter 24 horas de uma aura limpa, perfeitamente purificada, é muito árduo exercício, só através de oração. Por isso que a oração é o carro-chefe para conduzir o médium, para conduzir qualquer um de nós, porque todos somos médiuns. Quanto mais a gente se posta em oração, em agradecimento, a gratidão, mais a gente vai limpando o nosso campo áurico. E mais a gente vai ficando em condição de ser instrumento. Porque nós somos instrumentos. Nós temos que pensar que a gente está aqui no planeta Terra e é um raciocínio que às vezes eu fico observando. Será que todo mundo já consegue pensar dessa maneira? Por que estamos encarnados como médiuns espíritas no mundo atual? Por que nós viemos com a proposta de trazermos, através do nosso magnetismo, um magnetismo que pode suavizar a dor do outro? Mesmo o médium passista, ele está doando o seu ectoplasma. E um ectoplasma bem trabalhado, ele é um ectoplasma que vai, por muitas vezes, tirar
aquele mal que está instalado no irmão. A gente não fala que deve se largar médico da terra de jeito nenhum, nem medicamento. Nós somos complementares da medicina terrena. A gente faz um complemento, ajudando e auxiliando. No Rio Grande do Sul, os médicos de um hospital, e também lá nas Minas Gerais e Ipatinga, já tem um médico com uma equipe querendo fazer a mesma coisa que no Rio Grande do Sul eles estão fazendo, buscando médiuns voluntários que têm amor, para poder magnetizar os pacientes. E eles já estão fazendo a pesquisa, porque é de livre arbítrio de cada um. Então é feita a pergunta se quer ou não o tratamento. E eles estão comprovando que aqueles que estão sendo magnetizados pela imposição de mão, com médios curadores, com uma equipe de médios junto com a equipe espiritual, eles estão recuperando muito mais rápido do que aqueles que ainda não aceitam esse tipo de tratamento. Então a ciência já está comprovando esse processo. Existe também, já nos Estados Unidos, um grupo de médicos que estão estudando, eles chamam do corpo bioenergético, que é a mesma coisa que a aura, que é o campo fluídico. E que já detectaram que as doenças estão vindo deste campo. E eles estão trabalhando e tratando, além das imposições de mão, com um tipo de medicamento bioenergético, que esse eu não tive acesso de saber o que é, porque fica restrito aos médicos, porque quem quer tratamento tem que ir lá nos Estados Unidos se tratar com esse tipo de medicamento. Então nós estamos num processo de entendimento. A gente sai daquele processo lá de trás, aonde o homem vislumbrava dentro do seu inconsciente, porque nós temos vários níveis de consciência. Então ele vislumbrava que através dele havia a possibilidade de se encontrar um meio de curar as suas dores, quando não havia o estudo da medicina. Então eles cultuavam a natureza, eram intuídos, e através das ervas e até da imposição de mãos, eles conseguiam sanar suas dores. Mas o mundo evoluiu. Veio Kardec com toda a propriedade, codificou as leis para nós, para ter um veio de canalização. Depois de Jesus, porque ele tinha que entender esse mecanismo, e ele veio para isso, para trazer para nós o sentido da mediunidade. Já que Kardec trouxe o sentido da mediunidade, que nós já sabemos sobre a aura, e vem André Luiz e faz a coleção, porque nós temos que estudar a coleção, seguindo passo a passo, não é ler. Nós temos que estudar. No nosso núcleo, lá na Fraternidade Amor, lá em Belo Horizonte, que eu pertenço, nós estudamos 2 anos seguidos as obras de André Luiz. O grupo vem andando há muito tempo. A hora que nós terminamos, nós perguntamos para os mentores: pronto, nós terminamos, começa de novo. E quando a gente recomeça, a gente vê coisas que a gente não viu, porque a nossa mente já está mais alargada para o entendimento, e a gente tem mais propriedade para poder assim associar o que aquele estudo vem trazendo para nós. E agora, nesse ano de 2018, a espiritualidade nos chamou e falou: temos uma novidade para vocês. Vão estudar a série André Luiz. Alguns ficam muito incomodados com esse movimento que os espíritos nos pedem de muito estudo. Eu não me incomodo, eu me fascino. Porque quanto mais eu estudo, mais propriedade eu tenho para entender sobre Mesmer,
que veio trazendo o estudo perfeito do magnetismo, a física quântica que está aí para explodir e nos mostrar que somos realmente eletromagnéticos. Vocês já devem ter visto algumas mensagens pelo Zap. Eu vou pegar uma gravurinha, vou mostrar para vocês. 1 minuto para o comercial, eu volto. Eu vou começar por essa aqui, porque a mediunidade, ela é vibrações, ondas, pensamento, frequência e corrente. É física, é pura física. Porque aonde há vibração, há pensamento. Aonde há pensamento, há uma corrente. Vocês estão me olhando e pensando, quanta informação! É uma corrente de pensamento. Porque nós estamos vibracionando num campo energético de onda. E o médium que está na atividade, polarizando com seu mentor, seus amigos espirituais, ele está também em vibração de pensamento. E o médium tem que educar o pensamento, para diferenciar o pensamento dele ao pensamento ou intuição que o seu amigo espiritual ou mentor está passando. Vocês concordam? Então o médium, ele tem que meditar. Mas como eu falei, meditar não é fazer viagem astral, não é nada disso. Meditar é mergulhar para dentro de você, silenciar sua alma, é escutar o pulsar do seu coração, para você se conhecer. E não precisamos ficar 1 hora em meditação, podemos ficar alguns minutos em meditação, porque o exercício de meditar é muito complexo. Eu hoje dou conta de ficar um tempo X, mas eu me propus, e eu sou professora de Tai Chi Chuan, então Tai Chi Chuan ajuda demais, porque é uma harmonia do espírito. Então as práticas também, elas têm que ser escolhidas a dedo, para auxiliar o médium que vai atuar. Mas vamos lá no campo bioenergético. Eu vou mostrar o ambiente mediúnico, que é bom. Esse seria um campo mediúnico muito salutar, sem interferências ruidosas de nós mesmos, dos nossos pensamentos, porque a gente faz muito barulho. Nós começamos uma oração quando a gente está ansioso, aflito, nervoso. Você começa, Ave Maria, cheia de graça, meu Deus, será que vai dar certo aquilo? Já esqueci que eu estou rezando, deixa eu voltar. A harmonia da oração é essa quando estamos em equilíbrio. Quando não estamos em equilíbrio, a gente tem que fazer uma respiração profunda, de 3 respirações, acalmar o ser e fazer a oração. Então vamos lá, vou passar outras lâminas aqui. Aqui é o intercâmbio de mente para mente. Como funciona a mediunidade de mente para mente? É assim que o seu mentor comunica com você. Ele jorra para você o pensamento e você capta. Como a gente sabe que tem um mentor? Cada um tem o seu amigo espiritual, cada um tem seu mentor. Cuida dele, hein? É o anjo de guarda. É o anjo de guarda. É só nomenclaturas. No fundo, é ele, o seu amigo, que está te protegendo, te orientando, te inspirando.
orando para que a gente não venha ter quedas maiores. São os nossos amigos. A gente tem que ser cooperativo com esse núcleo espiritual que nos cerca. Tudo bem? Eu estou procurando aqui a nebulosa, peraí. Aqui é um campo eletromagnético de coração para coração. Aqueles que estão em plena harmonia um com o outro. Isso aqui já é comprovado através da física quântica. Estamos interligados. E quando a gente está amorosamente com o outro, a gente fica assim. Num campo eletromagnético muito sadio. Então, nós médiuns temos que nos esforçar para ter esse campo eletromagnético muito saudável, muito sadio. E isso está nos domínios da mediunidade, viu, gente? Não sou eu, não. Bom, esse aqui, vocês já viram isso por aí? Não escutei? Pois é, então vem cá. Pode vir, levante. Oh, meu Deus. Gente, nós somos amigos. Pode levantar, pode vir. Não precisava, é porque eu estou dizendo que não, porque você estava perguntando se eu já tinha enxergado. Aí eu estava dizendo, Agora você enxergou. Eu tirei a nuvem que te atrapalhava. Tá bom. Obrigada. Vou fazer assim, a hora que eu terminar eu deixo passar, vocês podem dar uma folheada quem quiser, depois me devolvo que isso aqui é minha ferramenta de trabalho, senão meu salário eu não ganho. Aqui, ó, esse aqui é quando nós temos raiva, ódio, sentimentos meio confusos, a gente fica com o nosso campo bioenergético, a nossa aura, os nossos fluidos, dessa maneira, um emaranhado, e também daqui é que começa a surgir as doenças, porque está impregnado de sentimentos contrários ao Pai. Então o que o médium faz? Ele impõe as mãos. Os espíritos falam, olha, ele está tentando de todas as maneiras melhorar seu campo energético. Ele está sendo um bom filho, ele está trabalhando. Então, através do meu magnetismo animalizado, com o magnetismo do espírito, que busca a essência cósmica, os fluidos cósmicos, vai limpando, vai limpando, vai limpando, e ficamos assim, limpos. Então, o sentimento desse campo bioenergético é de amor, caridade, fraternidade, união. Esse campo bioenergético, 24 horas e toda a encarnação, só Jesus assim conseguiu manter no turbilhão. Nós que somos encarnados, nós temos que tomar um banho, fazer uma asepsia de limpeza continuamente do nosso mental, para manter, porque toda mediunidade processa no campo do pensamento. Vocês já ouviram falar de emissor e receptor? Eu vou só falar sobre isso e parar. Já ouviram falar? Eu agora sou o emissor, eu estou emitindo um processo que eu estudo e estou estudando para vocês que são os receptores. Vocês estão elaborando o que eu estou transmitindo e vocês estão processando. Se vocês, ao término da minha fala, vierem fazer questionamento, vocês vão virar emissor, eu vou ser receptor, eu vou entender a pergunta e vou mudar de papel. A mediunidade se processa assim com seu amigo espiritual.
Ele é emissor, eu sou receptor, eu entendo o que ele quer, eu tenho que trabalhar e processar para assim atuar. Mas para que eu possa ser um campo liberto, para ter pouca interferência do que a espiritualidade de luz está trazendo, eu tenho que fazer o exercício do Evangelho 24 horas. Então, eu tenho que ler o Evangelho todos os dias. Porque a nossa cura está no Evangelho, a nossa cura está em Jesus. Eu vou parar aqui, vou deixar agora vocês processarem as perguntas e peço ajuda aos nossos amigos aí, para que eu seja justa nas respostas. Gente, a Mária precisou se ausentar um pouquinho, então a gente vai iniciar, porque nosso tempo é curto. E eu queria só dizer, antes da pergunta que a gente vai fazer à nossa irmã, e deixar para vocês, facultando também, se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema que ela está abordando, ou mesmo alguma questão que possa, de repente, servir para os demais, né? Aí a gente, como ela disse, vai tentar responder, porque a gente tem que começar a pensar. Nossa cura não vem só com a medicação que a gente toma através da nossa boca, através dos remédios, que são importantíssimos, como a nossa irmã falou, mas ela vem principalmente através desse campo energético. Então é por isso que ela está colocando, obviamente eu queria até dizer à direção da casa, que gentilmente nos cedeu o espaço para que aproveitar a presença de Angelina aqui na Paraíba, né? Angelina Salles e seu esposo, e trazer essa experiência que ela tem em Belo Horizonte. Eu conheço o trabalho algumas vezes que eu estive lá, e para vocês terem uma ideia, é praticamente um espaço desse, né? Digamos assim, tomado com macas, com atendimento espiritual, como ela disse, não há cortes, e um trabalho feito com o mentor dessa casa é Bezerra de Menezes também, o mentor da casa espiritual é Bezerra de Menezes, então certamente o nosso irmão abriu esse espaço aqui, para que ela pudesse estar aqui. Isso foi tudo preparado pela espiritualidade. Porém, poderíamos ter trazido esse material aqui para projetar no slide, mas a gente preferiu vir nessa conversa inicial do que perder essa oportunidade, né? Então, a gente está conseguindo, através da nossa visão, da nossa imaginação, mesmo que a gente não esteja enxergando, né, ali à distância essas slides que ela está mostrando, mas o que acontece? A gente vai entendendo isso. Então, entendam que esse processo que a Casa, a União Espírita, Deus, Amor e Caridade, pretende fazer através do atendimento espiritual, ele se processa nesse campo magnético, energético, campo áureo, né, da criatura. Todos nós temos esse campo de energia, nós estamos vendo o corpo físico. Então, por isso que a gente não trouxe em slide, até porque não foi possível para mim. Eu estou no período eleitoral e nós fizemos o convite e não dá, porque eu trabalho no TRE, então a gente conseguiu fazer um workshop, eu digo, a equipe, né, dos nossos irmãos da federação, fizeram um workshop na terça-feira e graças a Deus estamos aqui com vocês. Então, inicialmente, eu já falei do trabalho dela, né, que ela tem, que desenvolve fisicamente. E a gente fica imaginando, no campo espiritual, tantas dúvidas, né, porque a gente entra numa sala, a gente conversa com o médium mediunizado, a entidade vem, nós passamos, né, essa mensagem através da intuição, através da psicofonia, e transmitimos para vocês, ou a entidade vem que fala seus sentimentos, né? O que eles estão sentindo, o drama que eles estão passando no plano espiritual. Então é essa a intenção que a gente tem de fomentar em vocês o desejo e a vontade de aprender, porque diz o Espírito da Verdade, né, nas obras, aqui estão todas elas, né, as obras da doutrina espírita, que essas obras a gente deveria conhecer, mas graças a Deus a gente está ouvindo aos pouquinhos nas palestras. Então a gente vai aprendendo um com os outros, aprendendo mesmo ainda na linguagem falada, e vamos transmitindo. Por isso que é importante. Então a minha dúvida, eu vou passar para vocês, eu vou fazer uma pergunta rapidamente. Lá no atendimento da nossa irmã,
ela falou aqui que muitas vezes eles colocam também um gaze, uma gazezinha, né? Não há um toque, não há um corte de bisturi, a cirurgia espiritual. Eu queria que ela dissesse como é que essa cirurgia é feita, e se essa cirurgia na doutrinação, numa reunião pública, às vezes acontece, como é que ela acontece e por que muitas vezes se utiliza o gaze, a gaze mesmo, normal que nós conhecemos, né? Uma bandagem, uma coisa, sobre aquele corpo físico, e a irmã mediunizada, ou o médium que vem mediunizado, ele faz esse atendimento energético. Por que a necessidade ainda desse veículo, dessa gaze? Bom, a gazinha que eles utilizam lá, primeiro, é um mecanismo de recolhimento dos fluidos um pouco ainda adensados demais. Então, colhe-se naquela gazinha, ninguém vê, lógico que é fluídico, né, gente? E desfaz. A gazinha, ela tem medicamento. As gazinhas no nosso núcleo, ela vem com medicamento. Igual a água fluida, ele vem sobrecarregado de fluidos magnéticos, que vem através do fluido cósmico ou da natureza mesmo, como assim é descrito por Kardec, né? Que Jesus conhecia todos esses mecanismos, e ali naquelas gazinhas, as pessoas são tratadas e muitas levam para os seus lares, para dor de cabeça, para dor no estômago, qualquer dor que a pessoa tenha, ela coloca a gazinha e fica com aquela gazinha. Ali ela está num contínuo tratamento que começou-se no nosso núcleo. Na segunda pergunta, se alguém na assistência que está só escutando a palestra pode receber um tratamento, você fez essa pergunta também? Quem está na assistência pode receber um tratamento? Pode. Tem muita gente que pensa assim, a casa está muito cheia, eu só estou com essa dor assim, que eu dou conta, então eu não vou pedir o tratamento. Os espíritos estão ali escutando aquele ato amoroso daquela pessoa. Então, com o magnetismo do salão, que está doando também uma energia ectoplasmática animalizada, faz um recolhimento e atua naquela pessoa sem precisar muita aproximação de um médium. Eu te respondi? As dúvidas vão, quer dizer, são muitas, mas certamente a gente compreende. Eu queria entender melhor, né? Por quê? Porque muitas pessoas dizem, não, se é energético, por que precisa de algo? Né? Mas eu me lembro também na passagem do Evangelho, né, que até a sombra de Pedro, digamos assim, curava, né? Até um lenço que ele dava para o irmão, às vezes um pedaço de pano, ele mandava para o enfermo para que pudesse curar. Eu acredito que essa lãzinha ou essa gase serve desse transporte de energia, assim como a água fluidificada que nós utilizamos. Lembremos que aqui não há diferença do tratamento da União Espírita Deus, Amor e Caridade, não. Isso é um tratamento espiritual, né? Um tratamento espiritual, onde a pessoa busca a cura física de uma enfermidade. Né? E eu comprovei, fiz à distância, inclusive o tratamento da nossa irmã, porque muitos até escrevem por Tupiara, né? Que é uma casa no Rio de Janeiro, que é uma casa, se eu não me engano, da Umbanda, e tem o espiritismo também. Ela não é assim espírita kardecista, para nós pouco importa. Ele tem mediunidade, o trabalho é mediúnico, mas é um trabalho muito sério, né? E eles fazem esse trabalho, mas não é um trabalho kardecista. Muito embora não tenha importância, porque seria assim a gente dizer que o Tupiara não tem valor, porque o catolicismo não tem valor, o evangelho não tem, não é isso. Todos têm seu devido valor. Então muitas pessoas escrevem para o Tupiara, né, que óbvio que a doutrina espírita está lá presente através da literatura, dos livros, mas muitos médios, né, eles ainda não conhecem o magnetismo. Muitos têm a mediunidade, porque ser médio é diferente de você ser espírita. O que é ser espírita? Aí a gente precisa entender o que é ser médio. Médio é você ter a faculdade da mediunidade. Você ser espírita, você pode nem ter essa faculdade da mediunidade no sentido de servir de instrumento mais efetivo de um espírito para transmitir, né, a sua mensagem, o seu fluido, e você ser espírita. Né? Kardec não era médio,
precisou de outros médios para fazer todo o trabalho da codificação. Ele tinha mediunidade? Tinha, mas não ostensiva ao ponto de ser psicofônico, né, vidente. Então, ele se utilizou de outros médios. Então, nesse campo, a gente está tentando só esclarecer para que a gente possa aprender. A gente tem que entender o seguinte: quando eu entrei numa casa espírita, nós entramos aproximadamente, inclusive eu lembro nessa casa, com 17 anos. E na época a gente tinha um entendimento. Hoje a gente estudou para conhecer um pouco, estamos aprendendo. Hoje eu ainda tenho tantas dúvidas, né? Mas a gente vai entendendo e compreendendo e vai se harmonizando, né? Então, vamos deixar agora para vocês, não importa a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Pois não, meu irmão? Então... Boa noite a todos. Às vezes quando eu venho receber um passe, às vezes a gente está assim, muito sem energia. E a gente já vem sabendo que está com aquela necessidade. E às vezes eu venho, estou muito bem. Aí a minha pergunta é o seguinte: se quando eu estou bem, eu passo algo para o médium, que eu venho com essa intenção às vezes. Eu estou bem, então na hora eu me concentro que eu devolvo alguma coisa para ele. Então, me perguntando se acontece isso? Bom, foi bom ele ter colocado isso, porque o Eduardo tinha anteriormente me perguntado se quem está na assistência também recebe. Ele acabou de dar o exemplo, né? Porque ele está ali com gratidão, como todos somos médiums, ele está entregando um ectoplasma saudável no salão. A intenção dele mental, porque nós somos de mente para mente, nós somos conectados, os espíritos vê nele um benevolente que está ali para auxiliar quem está necessitado no salão. Ele vira o condutor ectoplasmático, ele vira o condutor da eletricidade da energia salutar. Você está corretíssimo e continue. Porque mais para frente, quando você se sentir preparado, vai fazer o curso de passe, porque amor você tem. Deixa eu completar um pouquinho. Na hora do passe, acontece a mesma coisa. Na hora do passe também acontece a mesma coisa. Eu vou lembrar a passagem de Chico, tá? Chico vinha pela rua, ele não ia aplicar o passe, mas ele vinha pela rua e vinha uma senhora, que ele não queria encontrar com a senhora. Ele mesmo expôs esse caso, né? Então a gente pode relatar. E Emmanuel fala assim: você vai parar e conversar, sim. Eu vou denominar Nair, com a dona Nair. Ele fala: não vou não estou com paciência hoje. Ele fala: vai sim, você vai parar e vai conversar com a dona Nair. Ele até passa fingindo que não está vendo a Nair, mas a Nair fala: oi, Chico. Ele é obrigado a parar. Ele não estava bem naquele dia, estava, gente? Que não é a postura do Chico, né? Aí a dona Nair vai e abraça o Chico. O que a dona Nair fez? Passou a energia que ele precisava receber. Então você na cabine de passe, às vezes o passista está exaurido aquele dia, você é o primeiro que vai receber o passe. Você está muito bem, você está cheio de energia. Você só foi ali para equilibrar, porque você está muito cheio de energia. A espiritualidade pega a sua energia e você divide para aquele passista se equilibrar. Olha, a ciência de Deus é perfeita. Nós que ainda pelo orgulho, a gente se julga muito. Hoje eu estou aqui, e vocês falam assim: ela veio ensinar? Não, eu vim aprender. Porque quanto mais a gente fala e mais a gente estuda para falar, quem está aprendendo primeiro é quem? Sou eu. Quando os espíritos falam através de mim, quem escuta primeiro? Quando eles estão impondo a mão e curando alguém, quem que eles estão curando? Também.
O dia que a gente entender a profundidade de um trabalho, né, de passe, de cura, vai ficar mais simples também para os nossos amigos espirituais, porque eles devem sofrer muito com a gente ainda, porque nós somos muito imperfeitos. Mais alguma pergunta? Nós estamos em cima da hora. E eu quero ser muito justa com a casa. Então temos mais uma pergunta, né? Alguém quer? Fica acanhado não, gente. Eu gostaria de fazer o seguinte. O que difere do que já é feito há muitos anos em Porto Alegre, tratamento do Hospital Espírita, com esse tratamento que diz que está sendo feito hoje? Na nossa casa? Não, em Porto Alegre. Você tem um grupo de médicos. Tá. O que difere das outras casas? Esse atendimento aqui no... Não. Existe, já em Porto Alegre, existe o Hospital Espírita, Uhum. né, que geralmente é mais um tratamento psíquico de pessoas com distúrbios e tal. Não são as pessoas que procuram o tratamento, mas sim a casa que dá sustentação ao Hospital Espírita para o tratamento dessas pessoas, certo? Então elas não procuram, elas recebem o tratamento. Desse tratamento, diz que tem alguns médicos agora que estão fazendo médiums para o tratamento físico. Não é isso? Você começou a palestra falando sobre isso. O tratamento espiritual. Isso. Né? É feito um tratamento espiritual dentro desses hospitais no sul do país, que os médicos espíritas já estão tendo a liberdade de conduzir eles para dentro dos hospitais. Então eles vão impor as mãos e fluir o magnetismo. Eu já tive a oportunidade de entrar dentro de hospital, porque foi me dado liberdade. Para bebezinho que nasceu com asepsia, e a gente impor a mão em grupo ali, e o bebezinho recuperar e continuar a vida. Então é tipo esse tratamento que eles estão tendo a oportunidade de fazer. Em Ipatinga tem um médico já querendo começar o mesmo tipo de trabalho. É a mesma coisa, gente, do padre que vai levar a hóstia. É a mesma coisa do pastor que vai fazer uma oração. Nós vamos impor as mãos com magnetismo. Te respondi ou não? Tá. Sobre as águas fluidificadas. As águas fluidificadas é uma bênção divina, né? Porque a espiritualidade tem a capacidade de colocar numa água que está sendo fluidificada dentro de casa, por exemplo, né? Na hora do seu culto. Vamos falar no culto lar, que é importantíssimo. Então eles vão e colocam naquela água o medicamento que é necessário para todos que estão em casa, não coloca? Sendo que o magnetismo que vai ser determinado para o meu filho, por exemplo, é o que ele precisa. Na mesma água, o meu magnetismo que eu preciso vai vir para mim. E se vocês já tiveram oportunidade de tomar uma água fluidificada quando vocês estão com algum processo no fígado, eu consigo ver até a cor, a água fica amarelada e o gosto fica de ferrugem. Água fluidificada. Fluidificada. Essa água serve para um, para outro? Serve. Não interfere para ninguém. É de Deus, como é que vai interferir? Essa ele fala do culto no lar. Do culto no lar. Talvez assim, o Toscano está se referindo àquela água que a pessoa traz individualmente, põe seu nome às vezes e pega. Mas eu acredito que malefício não vai fazer. Nem, de jeito nenhum. Água, né? É. Mas com as propriedades fluídicas energéticas equilibrantes. Que te serve. Mesmo que não seja específica para seu caso, mas ele vai ajudar você a se melhorar. Agora, óbvio, e a água sua, ou a de Amália que ela traga, ela pode trazer propriedades mais específicas Para ela. dela. Mas, no geral, a água purificada vai beneficiar. Mas essa distinção é concluída. Rapidinho, isso que a gente até estudou, você respondeu que eu acho que a pergunta geral, que é necessário, basta ter amor para poder doar, né? Aí
Quando o médico se encontra doente, mas assim, doenças como gripe forte, uma pneumonia, porque médio é gente, viu gente? Porque eu já ouvi falar assim, nossa, ela está muito gripada, ela não vai, né, atuar, ela vai receber, os guias não estão tomando conta dela não? Médium é gente. Então, quando você está num processo de doença física ou perturbação, aí você tem que se tratar. Aí vem a humildade. Você se trata e depois você continua o seu trabalho. Tá certo? Ô, gente, eu também psicografo, sabe? Quem deve muito, eu estou tentando aproveitar bem a encarnação. Esse é o 7º livro que eu estou lançando. É o Resgate pelo Amor. Ele vem sendo psicografado pelo Dr. Fritz e pelo Joseph Kleber. Eles vão relatar a Primeira e a Segunda Guerra e vão relatar um resgate. Aliás, tem outros resgates aqui dentro. Mas tem um resgate central que é da Anita. E a história é muito fascinante. Não é porque eu psicografei, não. Mas vai mostrar, porque além dele contar a história, ele mostra a nossa postura, como tem que ser para não fazermos guerras. Feito o mundo está tão cheio de guerra, tão cheio de malícia, tão cheio de dores por não nos aceitarmos. Então ele é doutrinário também, né? E ele vem trazendo para a gente que só o resgate pelo amor, feito Jesus assim fez a todos nós, é que nós venceremos a jornada da vida. O livro está aqui à venda. Se alguém se interessar, me procura, né? Nós vamos estar ali, a gente psicografa para vocês, tá bom? Muito obrigada. Agradeço a casa de coração e a você que me cedeu esse momento.